Glória a Deus, aleluia, né? Graças a Deus, né, irmãos? Um dia, né? Abençoado pelo Senhor. Um dia na presença do Senhor. Um dia honrado pelo Senhor. Por isso que eu estou aqui nessa noite, né? Nesse momento, entrando, né? A gente não só propósito para agradecer ao Deus que nós servimos, né? Porque o meu Deus, Ele é Deus merecedor de toda a honra e de toda a glória, né? Graças a Deus, né? Um pouco o corpo físico, a aparência, né? Também cansado, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Mas eu acabei de chegar faz uns 10 minutos, né? De cumprir o compromisso que eu tinha com o Senhor, né? Mas eu falei, não vou deixar de fazer a minha obrigação também, né? De estar falando um pouquinho do amor de Deus, da palavra, né? Então eu quero entrar aqui nessa noite, trazendo algo da parte do Senhor. Estou aqui meio assim, porque agora que eu estou abrindo na Bíblia, né? Eu vou estar trazendo uma palavra da parte de Deus. E como o dia hoje foi, graças a Deus, bem abençoado, corrido, né? Mas a gente não deixa de falar do amor de Deus, não deixa de negar o nome do Senhor. E o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu não preparei palavra, né? Porque quando a gente tem tempo, a gente está em casa, a gente acaba preparando palavras, né? Mas o Senhor nos capacita, nos abençoa, nos fortalece. Aleluia. Aqui, a palavra que eu vou ler aqui, Isaías 45, e o versículo 2 e alguns versículos, depois eu vou voltar lá em 1 Samuel. Tomando um suco, né? Tá muito calor aqui em Campo Mourão. A palavra do Senhor fala assim para nós. Isaías, profeta Isaías 45 e o verso 2 diz assim: Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos. Aí o 5 diz assim: Eu, o Senhor, não o pastor André, eu, o Senhor, e não há outro fora de mim a não ser Deus. Eu te cingi, e ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente do sol, de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro Deus. A palavra diz aqui para nós nessa noite, é só um resumo que eu quero entrar em outra mensagem. Eu irei adiante de ti. A paz do Senhor, minha irmã Luciana, Deus abençoe. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos. Olha como é bom Deus irá diante de nós. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei os ferrolhos de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Por que, irmãos? Quebrarei os ferrolhos. Hoje, para nós quebrar uma vara, já é complicado. Imagine os ferros, tentar quebrar um ferro. Não é fácil, a não ser com um policorte, com um maçarico, consegue cortar. Mas para Deus quer dizer que para Ele nada é impossível. Que Ele está disposto a endireitar os caminhos nossos. Deus, Ele está disposto a colocar tudo no lugar. Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Deus sabe como agir. Mas Deus também sabe e conhece o meu e o seu coração. Ele está num propósito de que nós esteja na presença dEle. Eu vou dizer aqui, você que quer que eu ore por você, não quiser falar nada, só fala amém. Digita amém aí que eu vou, quando eu for para o meu repouso, antes de eu ir, vou tirar um momento de oração, na madrugada, pela manhã, eu tenho meu compromisso com Deus. Aí se você não quer falar nada, que eu não cite o seu nome, você só digita ali amém, aí eu vejo o teu nome e na madrugada eu apresento ao Senhor daqui a pouco, entendeu? Então, o Senhor, quando Ele vai na nossa frente, olha a diferença quando Deus está nos conduzindo e está na nossa frente. Ele começa a endireitar tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que precisa ser arrumado, o Senhor Ele vai arrumar. Mas para isso nós temos que pôr Deus na frente, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. Se algo na nossa vida está
tá fora do lugar, vamos começar a pôr Deus na frente. Vamos se esforçar mais, vamos pedir mais de Deus. Vamos pedir principalmente a vontade de Deus para com a nossa vida. Mas eu digo uma coisa, ainda que a vontade de Deus seja diferente da minha, mas ela é sempre a melhor. Às vezes eu estou pedindo algo para Deus, às vezes eu estou pedindo essa caneta, mas Deus tem algo maior e melhor que essa caneta para me dar. Às vezes você fala, Deus, eu quero isso, mas Deus não quer te dar isso, Deus quer te dar coisas melhores, Deus quer te dar coisas mais melhores, para que eu e você, nós vejamos o dia de hoje, mas o Senhor vê daqui 1 ano, até mesmo 10 anos, que como vai ser a nossa vida. Às vezes, o pastor André está pedindo algo que vai de encontro, que vem agradar a minha carne, a minha vontade, o meu ego. Mas lá na frente, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, eu vou acabar quebrando a cara, vou me arrepender. Porque eu fiz um pedido. Mas eu pedi a minha vontade, eu não pedi a vontade de Deus. Eu pedi algo que Deus viesse para me dar, para me agradar. Mas a vontade de Deus não é isso, agradar a carne, agradar a mim. A vontade de Deus é que primeiramente nós venhamos agradar a Ele. E tudo que Ele fazer por nós é porque o nome dEle será louvado e glorificado na nossa vida. E quando Deus dá uma benção para nós, Ele vem dar para aquela benção ser eterna, para sempre na nossa vida. Seja material, financeiro, sentimental, seja saúde, porque Deus ele não faz nada pela metade. Só que eu quero pedir, eu começo a pedir algo para Deus, só que eu não oro pedindo a direção de Deus, só que lá é da vontade dele. Aí eu peço algo que daqui 3 meses, no máximo 1 ano, aquilo lá saiu da minha vida, foi uma pedra tropeço, está me atrapalhando. Aí eu vou culpar quem? Não, Deus, foi Deus. Você não pediu? Você não clamou? Então, quando você quer pedir uma bênção, peça ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feito o teu querer. Porque Deus ele faz o melhor. Eu vou usar um exemplo de mim aqui. Não estou falando nada não, mas eu vou usar eu como exemplo. Porque eu não gosto de citar nome. Hoje, eu sou uma pessoa sozinha. Só eu e Deus. Não tem nenhuma pessoa do meu lado. No momento, também não pretendo pôr. Mas, vamos usar o exemplo. Será que se eu pôr uma pessoa do meu lado, vai estar disposto a fazer o que eu estou fazendo para Deus? Amanhã cedo, eu queria estar cultuando ao Senhor. Pela manhã, já vou ter que cancelar. Porque 3 horas eu tenho culto e 7 horas da noite eu tenho culto. Às vezes eu saio de casa às 8 horas da manhã, vou chegar 10, 11, meia-noite, o dia inteiro, correndo em prol da obra de Deus. Pelo meu chamado, e para mim colocar alguém do meu lado, uma companheira, para estar comigo, ela tem que estar disposta a abraçar a obra de Deus, ela tem que estar disposta a me acompanhar, ela tem que estar disposta, às vezes, a abrir mão dos desejos carnais. Claro que a gente não vai abrir mão de tudo, né? Porque eu também tenho que tirar um domingo para passear, eu tenho que tirar um domingo para visitar a família, entendeu? Mas quando tem, a maioria das vezes, eu vou estar na obra, na presença de Deus, fazendo a obra. Eu como pastor, como servo de Deus, como homem, como chamado por Deus, eu vou estar. Então, o que acontece? Eu estou buscando algo diante do Deus. Falei, Deus, que seja o Senhor, mas não seja o pastor André, porque o pastor André, ele olha a carne, a aparência, mas Deus, ele vê a sinceridade do coração meu e das pessoas. Deus sabe o teu coração. Às vezes eu olho você, eu estou vendo a sua aparência, mas o Senhor conhece o teu coração. Às vezes o coração quer uma coisa, mas Deus tem outras. Tem coisas melhores e maiores. Dependesse de mim hoje, eu queria algo, mas se o Senhor até hoje não me deu, eu falei, Deus, amém. Então eu sei que não é a tua vontade. Eu estou usando eu como pessoa para usando eu como exemplo aqui. Dependendo das nossas atitudes, nós vamos sofrer lá na frente. Cada ação tem uma reação. Tudo que eu falar, eu vou ter que dar conta com Deus. Então tudo, que nem eu uso o exemplo, tem 3 tipos de prova. 3 tipos de prova. A que Deus envia, a que vem pelo inimigo e a que o pastor André busca as próprias mãos.
A que Deus envia tem um tempo dele e que acaba, chegou o tempo de Deus, acabou. Aqui o inimigo se levanta, a gente ora, aqui o inimigo se levanta, eu levantei um dedo a mais. Aqui o inimigo se levanta, a gente ora, repreenda em nome de Jesus e ela cai por terra. Mas e essa que eu busquei com as minhas próprias mãos? Aí é difícil, aí eu tenho que suportar, sofrer. Por quê? Eu que fiz uma escolha de mim. Não pedi direção de Deus, não pedi resposta, não pedi para Deus colocar as mãos. Eu estou pedindo algo que venha de encontro com meus desejos, com a minha vontade. Mas e a vontade de Deus? Hein? Então, vamos saber orar, vamos saber pedir, porque Deus, Ele faz o melhor para nós. Se algo está acontecendo de errado na nossa vida, a culpa não é Deus. Por isso, vamos saber pedir, porque amanhã nós não venha falar foi Deus, culpado de tudo isso foi Deus. Não, é que nós orou e não pedimos. Entanto, não insistir. Uma criança, quando ela é pequena, ela faz birra, ela empirraça, ela chora até conseguir um brinquedo, um doce, uma comida, tudo. E assim nós somos com Deus. Quando a gente não consegue, a gente não para de orar. Mas aí Deus tá tentando segurar. Não é desse jeito, não é desse jeito. Mas, a resposta nossa. Então vamos ler aqui. Samuel capítulo 11. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Ou jovens? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-e e o manda a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Olha, você vê. Então, não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. A própria família rejeitava o jovem Davi. A própria família rejeitava. Tudo era Davi que tinha que fazer isso, como trabalho escravo. Vai apacentar é Davi, vai levar o leite, vai vender o queijo, era Davi. E os irmãos ficavam de boa lá. Os irmãos só iam para a guerra quando era convocado. E Davi não, Davi, os serviços piores e mais difíceis ficavam com Davi. Os seus próprios irmãos o rejeitavam. A sua própria família o rejeitava, porque olhava muita aparência. Será que nos dias de hoje nós não vamos ser assim também? Será que nossa família vai olhar para nós? Às vezes só de nós querer servir a Deus já vão rejeitar. Às vezes nós fazendo algo, vamos rejeitar. Mas vamos ficar firme com o Senhor. Vamos buscar do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe do teu coração. O Senhor sabe o que você precisa e necessita. E é isso que Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer fazer como fez com esse jovem. Davi, antes de ser rei, ele estava lá no campo, pastoreando ovelha. Mas lá no campo, mesmo pastoreando ovelha, ele estava lá com a sua harpa, louvando e adorando ao Senhor. Agora vamos voltar um pouquinho. Capítulo 16, que eu li o 11. E o 12 que eu li. Versículo 11 e 12 do capítulo 16 de 1 Samuel. Agora eu vou voltar lá no primeiro versículo de 16 de Samuel. E disse o Senhor. Olha quem está dizendo. E disse o Senhor a Samuel: até quando tereis dó de Saul? Até quando tereis dó de Saul? Um minutinho que eu deixei a porta aberta para não incomodar, que eu vou encostar. E a cachorra quer ficar entrando aqui para dentro. Eita Deus tremendo, aleluias. Então, Deus dizendo a Samuel, o profeta, Deus falando com o profeta. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu já rejeitado para que não reine sobre Israel? Olha, você vê, o próprio Deus rejeitou.
o rejeitou, Saul, pela sua ignorância, pelo seu orgulho, pela sua soberba, por não obedecer à voz de Deus. Porque Deus determinou ele ia fazer alguma coisa, ele ia fazer ao contrário. Então, Deus falando com o profeta, por esse, você não tenha dó mais, não ore por ele. Porque, irmãos, tem coisas que nossa vida, eu vou usar eu como pastor, como pregador da palavra, como profeta. Chega uma hora, não é que Deus é ruim, não é que a gente não quer. Deus fala para nós, para de orar, tira as tuas mãos, que agora eu estou colocando as minhas mãos. Às vezes Deus quer trabalhar na vida de alguém, quer ter um particular, quer dar uns puxão de orelha, e Deus fala para nós, não adianta orar por ele, por ela, porque está nas minhas mãos. Então, tem coisa, não é eu que vou fazer, é Deus. É da maneira de Deus, e a gente tem que acatar a vontade de Deus. Não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei, um homem segundo o coração de Deus. E nós, se Deus olhar para nós, o que Deus vai dizer do pastor André? Se Deus olhar para mim nessa noite, nesse momento, o que Deus vai dizer de mim? Será que vai dizer lá, meu servo está pregando a palavra, meu servo é isso, meu servo é aquilo? Ou ele vai olhar, vai decepcionar? Mas, vamos ser que nem esse homem, esforçando. Deus levou ali o profeta Samuel para ungir Davi. Mas até Davi chegar ao trono como rei, não foi fácil. Ele teve que passar por grandes lutas, por grandes barreiras, por grande dificuldade. Por isso eu digo, quando Deus usa alguém, um profeta, uma pessoa para falar conosco, sempre vai ter um que vai se levantar para impedir a vontade de Deus na nossa vida. E se você olhar para essas pessoas, tem dado lado, para que o inimigo usa elas para nos entreter, para acontecer algo na nossa vida, principalmente, se quer ver a gente ficar triste, alguém da nossa família que ele se levantar, que ele ir contra a gente, principalmente contra a vontade de Deus, é o que mais tem, porque a palavra do Senhor diz que o nosso maior inimigo seria da própria casa, da família, dentro da igreja. Então, é que a maior luta que nós devemos sempre estar em oração, primeiramente, é sobre o Caim. Nós temos que orar para Deus tirar os Caim, os olhos gordos, as invejas do nosso caminho. É o que mais tem, seja na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, seja em várias as áreas, sempre tem Caim querendo nos derrubar. Porque ele não tem capacidade de levantar cedo, fazer que nem eu levanto, trabalho das 8 às 6 da tarde. Tem pessoas que não têm capacidade de levantar e correr atrás. Tem pessoa que não tem capacidade de tirar 10 minutos pela manhã, orar, ler a Bíblia, meia hora, 40 minutos, 1 hora por dia. Tem pessoa que não lê e nem pratica. Aí quer ser usado, quer ter bênção, quer vitória, quer milagre, quer ter os dons que a gente tem, não sabe que a gente não paga por isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, que a pessoa quis me desanimar, me irar mesmo de verdade, me provocar mesmo, sabe? Fazer eu pecar mesmo com palavras, que eu estava conversando pelo WhatsApp. Aí eu falei, filha, se eu estou orando X por hora, é porque se tudo isso está acontecendo, é que Deus quer que eu multiplique a minha oração. Eu falei o tempo para ela, o tanto que eu oro por dia. Aí, a pessoa quis falar que eu queria estar se aparecendo, mas eu não apareço para ninguém, eu tenho que aparecer diante do Senhor. Eu não estou fazendo uma oração, que eu nunca na minha vida, desde esses 21 anos que eu vou fazer, que eu sirvo ao Senhor, nunca pedi justiça de Deus, mas dessa vez eu tive que pedir. Eu pedi para Deus fazer justiça na minha causa, que Deus julgasse a minha causa,
Porque nós somos, irmãos, nós vivemos numa terra que é a lei da semeadura. A lei da semeadura serve para todos, não importa a religião, se é católico, se é evangélico, se é espírita, não importa. A lei da semeadura, ela em geral é para todos. Tudo que o pastor André plantar, ele vai ter que saber que a colheita vai ter que chegar e eu vou ter que colher. Por isso que eu procuro fazer o bem para todo mundo. Eu obedeço a Bíblia porque a Bíblia fala tem que orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, entendeu? Até pelos aqueles que nos perseguem e nos aborrecem. Nós temos que orar por eles. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas se a gente quer ser um homem, uma mulher de Deus, quer ser vaso, instrumento por Deus, a gente tem que acatar a vontade de Deus. E quando Deus falou para Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Então, era Deus que estava falando. Até quando vai ter dó de Saul se eu já rejeitei? Se eu já neguei ele como rei, não quero ele mais como rei, que não quero que ele reine mais sobre Israel? Por ele você não ora mais. É a palavra, é o Senhor está dizendo. Não ore mais, porque já tenho rejeitado. Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-eis sobre Jessé. Deus falando que Samuel, ele era profeta, então o profeta tem que sair e ir para profetizar, para fazer o ide do Senhor. E ele teve que ir até a casa de Jessé, porque ali tinha um rei. Aí o versículo 6 diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Beliabe, disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel já viu o primeiro de aparência e falou: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, a gente só vê a aparência, mas não sabe qual é a intenção do coração. Esses dias eu estava num determinado lugar, num culto, eu estava vendo jovens, pessoas dentro da igreja com WhatsApp, falando coisa de namorado, falando isso, aquilo, sabe? Eu falei, como uma mulher fica dando atenção para o homem durante o culto, sabendo que a pessoa está ali no culto para adorar a Deus, e eu sabendo que eu estou que a pessoa está no culto, fica querendo indo conversar comigo na hora do culto. Eu sei que tem uma pessoa que está no culto, ela começa a puxar conversa comigo, eu falo, filho, você não está no culto? Então adora a Deus, depois do culto a gente conversa. Como, irmão? Então é falta de vigilância, sabedoria nossa. Uma pessoa dessa, a intenção não é boa no coração dessa. Porque se a pessoa não colocar Deus em primeiro lugar, jamais vai querer obedecer, acatar um conselho de um homem carnal, se não está obedecendo nem a vontade de Deus. Mas porém disse o Senhor a Samuel, não há altura. Disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque eu, o Senhor, não vê como vê o homem, pois o homem vê diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olha para o coração. Porque, irmãos, a intenção está aqui, está aqui, a intenção da pessoa começa aqui. Dependendo conforme a atitude, o gesto, até mesmo as palavras da pessoa, eu sei se aquela pessoa está com intenção boa ou não. Primeiramente que eu já conheço, eu já aprendi um pouco sobre isso, sobre o gesto, sobre as atitudes e principalmente sobre as palavras. Às vezes a pessoa vem com palavra de cordeirinho, mansinha, que ela é maior educação, aquele lábio, para aquela palavra doce da boca. Eu já sei, a pessoa está querendo alguma coisa. Eu já sou ligeiro com isso. Mas aí a gente pede sabedoria de Deus, discernimento para Deus, e Deus começa a mostrar para a gente como um evangelho. Vamos pedir sabedoria,
discernimento do Espírito, para que a gente venha saber se é da carne, se é do homem ou se é do inimigo. Quando é de Deus, Deus vai testificar nosso coração. Mas quando é do homem, ele só entra pelo ouvido, palavra doces, bonita. Quando é do inimigo, vem aqueles pratos. E aqui, quando Samuel olhou para Eliabe, falou, é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor já corrigiu o profeta, já falou com o profeta. Se Deus corrigiu o filho dele, corrigiu os profetas, não vai corrigir eu e você? Por amor, eu não tenho filho, mas qual é o pai ver o filho fazendo bagunça, fazendo coisa errada? Ou antigamente, ai de nós se nós chegássemos com um brinquedo que não era nosso em casa. Ai de nós. Hoje os filhos chegam com tanta coisa na mão não, e o pai está nem aí, nem pergunta, nem tira satisfação. Hoje você chama um filho, o filho já te responde com palavras e você não corrige teu filho, deixa quieto, não põe a ordem. E assim Deus falou com o profeta, não olha a aparência, nem a altura, nem a estrutura. O homem, você está vendo o que está perante os olhos de vocês, mas eu vejo a intenção do coração das pessoas. E esse homem foi rejeitado pela família. Esse homem foi perseguido pelo rei Saul quando descobriu que Davi ia ser seu sucessor. E antes de Davi assumir o trono, se eu não me engano, eu tinha marcado, mas a memória não funciona, vem um gigante afrontar o povo de Deus. E Davi ele só ia levar queijo, comida a seus irmãos. Mas chegou lá, viu o gigante, Golias, desafiando o povo de Deus. Só que Davi era um homem segundo o coração dele, de Deus e temente a Deus. E Davi não aceitou. Falou, não, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele falou, não, eu vou lá, eu vou enfrentar ele. Eu não vou com lança nem com pau, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Quando você sai da tua casa, ou quando você vai tomar uma posição, tomar uma atitude, ou você vai fazer alguma coisa, você põe quem na frente? Eu vou em quem? No teu nome? No nome do teu pastor? No nome do teu patrão, teu vizinho? Não, a gente tem que ir em nome de Jesus, porque quando a gente vai em nome de Jesus, ele faz o melhor. Ele não vai chegar lá e deixar nós fazer coisa errada, não. Mas quando a gente fala, eu vou lá porque eu vou fazer assim e assim que eu quero, e pronto. A gente só quebra a cara. Como eu fiz esse tempo atrás. Eu tomei uma atitude que eu fiz para agradar a carne, que eu fiz para agradar o meu ego. Mas eu quebrei a cara. Mas o Senhor sabe a intenção do meu coração. Que eu não fui com segundas intenções. Eu fui num propósito. Mas eu vi que não estava dando mais certo. O Senhor falou, André, até quando? Até quando você vai ficar aí nessa humilhação, nesse sofrimento? Até quando você vai ficar aí rejeitando o meu chamado? Principalmente Deus me cobrou sobre isso. Quantas pessoas estão precisando ouvir algo da minha parte através da tua boca? Quantas pessoas que eu quero te enviar para você orar? Porque a pessoa hoje não quer sair fazer visita, não quer orar, não quer falar a palavra como ela deve ser pregada. A palavra tem que ser pregada do jeito que está escrito aqui dentro. Não falar o que agrada a você e nem que agrada a mim. Falar o que está aqui dentro. Aqui dentro que vai libertar, transformar, que vai mudar o cativeiro, a situação da nossa vida. Está aqui dentro. É que nem o Senhor nessa tarde me deu uma palavra sobre a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E ele foi com o seu exército e trouxe. Mas chegando em Jerusalém, teve um acontecimento com os bois, acho que passou em umas pedras, desequilibrou a carroça e a arca foi cair. Aí veio um homem queria, com boas intenções no coração, ele queria segurar a arca para que a arca não caísse. E o que Deus fez?
Deus matou, fulminou aquela pessoa, porque a pessoa não está preparada para aquilo. E Deus permitiu que ele viesse a falecer. Por quê? Porque a gente não pode sair colocando a mão em qualquer coisa, ainda mais nas coisas de Deus. A gente não pode tocar naquilo que é ungido por Deus. Hoje nós falamos muitas coisas de pessoas sem saber quem é. Eu converso com fulano, cicrano, todo mundo, católico, evangélico, espírita, eu converso. Mas, para mim falar da pessoa, eu tenho que saber, conhecer bem a vida da pessoa. E mesmo assim, perante Deus eu não tenho direito de falar nada, ainda mais apontar ou querer julgar. Eu, como pastor, eu tenho que estender as mãos e ajudar a todos. Então, aí aquele homem foi pôr a mão lá para segurar a arca caiu e mesmo assim Deus abominou aquele ato lá e o matou, Deus o matou mesmo. Aí Davi viu aquilo, veio o temor no seu coração. Olha a diferença da pessoa que tem temor a Deus. Davi viu aquilo e falou, peraí, não vamos mais prosseguir com a arca da aliança. Vamos deixar aqui, como está aqui perto, vamos deixar na casa de Obed-edom. Vamos levar a arca para a casa dele. Você vê, no mesmo capítulo envolve duas pessoas. Uzá, que foi tentar segurar a arca, Obed-edom, que Deus quis honrar e abençoar. Um, por intenção do seu coração, Deus matou. E o outro, Deus o abençoou. Olha a diferença, irmãos. Olha como Deus é. Ele é amor, mas ele é justiça. Entendeu? Deus, ele julga a nossa causa. Deus viu que aquela pessoa não estava preparada para tocar naquilo que era de Deus. E a pessoa foi e tocou. Eu vou usar o exemplo meu. Quando fala do nome André, está tocando em mim. Agora, quando fala pastor André, aí não está falando de mim, está falando da unção de Deus sobre a minha vida. Igual esses tempos atrás, a pessoa falou, pastorzinho de merda, pastorzinho de bosta, isso aí não é pastor nada, tá querendo enganar a Deus. Eu só ouvi e deixei na mão do Senhor. Sabe por quê? Não tocou em mim, tocou na menina dos olhos de Deus. Entendeu? Aí é onde chega o que eu quero dizer sobre que eu pedi justiça. Porque essa pessoa, se eu falar, Deus, eu quero justiça. Como eu falei para Deus, Deus, agora o Senhor vai fazer justiça por mim. Nunca pedi isso na minha vida, meus irmãos. Como servo, como pastor, como nada. Eu peço para Deus ter misericórdia. Mas dessa vez eu pedi justiça de Deus. Porque a mão de Deus vai pesar sobre a vida dessa pessoa, porque tocou, não deveria tocar. Se esse homem tocou onde deveria tocar, o Senhor o matou, o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa, só Deus sabe. Eu não desejo mal para ninguém. O pastor André, nem eu, o carnal. Porque o que eu desejar para você, ou para qualquer um que está assistindo, ou vai assistir, ou qualquer pessoa, o que eu desejar para qualquer um na face dessa terra, até meus inimigos, eu quero que Deus não dê em dobro para mim, dê 100 vezes mais para mim. Que eu desejar na vida de todos, de qualquer pessoa. E eu quero que Deus me dê em dobro. O tanto que eu desejo bem para as pessoas, que eu quero que Deus não dê em dobro, dê 100 vezes para mim o que eu desejo na vida de cada um de vocês que está me assistindo e vão me assistir. Mas a gente, para abrir a nossa boca, se você não conhece Tiago capítulo 3, leia 2, 3 vezes ou mais vezes Tiago 3, do poder da língua. Sabe que o povo hoje está perecendo? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Vem alguém aqui querer falar mal de alguém para mim. Primeira coisa, você conhece ele? Não. Você conhece ela? Não. Você tem como provar? Não. Ah, mas eu ouvi. Ouviu? A pessoa que você ouviu, ela pode provar? Não. Então, dá licença, não venha falar da pessoa. Para falar, querer apontar, acusar, nós devemos ter prova. Nós temos que ter prova. Como eu uso o exemplo. Nós temos a lei de Deus e a lei dessa terra.
Aqui é um documento. Esse documento é um documento que eu falei pela tarde. Ele é um boleto. Um boleto que eu tenho que pagar. Então, quer dizer, para mim, ele está sendo como um documento. Esse documento, ele vai vencer dia 25/3. Então, é um documento que eu preciso pagar até a determinada data. Mas, para a lei dessa terra, eu tenho que ter foto, filmagem, testemunha que pessoas que viram. Não porque ouviram falar, tá falando de mim, tá falando isso, isso. Isso aí que falar é uma coisa. Você querer provar é outra coisa. Entendeu? Então, Deus tocou na vida do homem, porque Deus tocou, pôs as mãos e matou o homem. Porque tocou naquilo que não deve tocar. Irmão, se aquilo não é para você, não põe as mãos. Se Deus não está confirmando, se Deus não usou pessoa para falar, não vai pôr as mãos. Ah, o pastor fulano cicrano está fazendo tanta coisa errada que só Deus duvida. Não ponha tuas mãos, deixa nas mãos de Deus. Ora, porque se for preciso, Deus vai lá e arranca a máscara. Se for preciso, Deus abrir a sepultura, Deus vai abrir. Se for preciso, Deus jogar no leito de enfermidade, Deus vai jogar. Mas quem vai tratar com cada um é Deus e da maneira dele, não da minha nem da sua. Porque quando a pessoa falou mal de mim, me apontou, me criticou, eu estava em paz. Mas quando falou do pastor André, eu fui orar, pedir justiça para Deus, Deus já me deu a visão, o que ia acontecer. Falei, mas Deus, e Deus falou, isso é apenas o começo. Sabe uma pessoa que você sabe que ela está com uma enfermidade para a morte, que ela está totalmente lá esquecida num canto, abandonada por todos e por tudo, rejeitado pela família. Sabe aquela pessoa que está ali, não tem força nem de falar com o Pai, com Deus, e imagina ir para a igreja. Aí chega o pastor André, vem cá filha, vou mostrar o caminho certo. Está com enfermidade que é para a morte, e essa enfermidade não será mais para a morte, será para que o nome do Senhor será louvado e glorificado. Aí vai o pastor André orar, pagar preço na oração, jejuar em prol da vida daquela pessoa. E aí a pessoa de repente vai fazer o exame, no exame não consta nada. O que era para a morte foi testemunho para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Só que aí eu comecei a pensar, poxa Deus, o Senhor me usou eu tanto na vida da pessoa, a pessoa está fazendo isso comigo. Aí vem Deus, é tão bom não Deus falar com a gente. Aquieta teu coração, porque tu pagaste um preço em prol daquela alma. Só que ela, vou dizer que é uma mulher, ela não sabe em quem tocou, ela não sabe onde ela pôs as mãos. Eu, o Senhor, Deus falando comigo, vou fazer isso, isso e isso. Até esses dias, repetir aqui. Se eu pudesse chegar na pessoa, enfiar dentro da cabeça da pessoa, dentro do pensamento, dentro do miolo, falar, filha, se arrependa do mal que você fez, se arrependa daquilo que você falou, se humilha para Deus, para que isso não venha acontecer na tua vida. Eu faria, irmãos. Eu ia até a pessoa e falaria, como o pastor ainda falaria, se arrependa, você falou isso, você fez isso, como várias vezes eu falei isso para a pessoa, só que hoje eu falaria diferente, se arrependa de todo o mal que está para vir sobre ti, filho. Mas aí como Deus falou com o profeta Samuel no capítulo 16, versículo 1, por esse você não ora mais, eu já o rejeitei. Porque, irmão, Deus ele tem que provar que Ele é Deus na nossa vida. Porque se eu estou pagando um preço, se eu estou buscando, se eu profetizar algo na vida da pessoa e eu quero ver acontecer, como tem acontecido, porque quando a pessoa faz contra mim, Deus não vai fazer também justiça? Automaticamente, não é que a gente deseje, a pessoa falou algo de mim, a pessoa fez algo contra mim. Não, não. Isso aí tudo é para nosso crescimento espiritual. Agora, as coisas que a pessoa quer nos prejudicar, isso aí automaticamente ela está lançando a semente e automaticamente ela vai ter que colher, entendeu? Mas vamos fazer que nem esse jovem, o profeta.
Lendo aqui, como eu já disse, ali em 2 Samuel capítulo 6, aquela pessoa não estava preparada. Aí o Senhor veio e fulminou ela, matou aquela pessoa. Aí Davi era um homem temente, ficou com medo. Opa, não vamos prosseguir mais com a arca. Vamos deixar a presença de Deus aqui. E no tempo certo, no tempo do Senhor, nós vamos vir buscar ela. Aí uma casa de uma pessoa, aquela casa, ela não tinha Deus. A esposa tinha o útero seco, não poderia ter filho. Tudo que eles plantavam, parte de alimento, de fruto, não ia para frente, por causa não chovia, ou alguma praga, alguma coisa. A sua família não ia bem. Mas quando Deus mandou Davi levar a arca para a casa de Obededom, a arca ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou aquela Obededom e sua casa, abençoou, que surpreendeu o povo de Deus, e o povo de Deus ficou de boca aberta e teve que falar para Davi, e Davi via que Deus era naquele lugar. Então Davi resolveu novamente, agora chegou o tempo de nós trazer a presença de Deus para conosco. Olha, você vê a diferença, quando Deus quer abençoar e quando Deus quer tratar, entendeu? Deus resolveu abençoar, porque levou a presença dele para casa, mas esse, como Saul, ele rejeitou a vontade de Deus, rejeitou a Deus. E o que Deus fez? Esse homem também que foi segurar a arca. Então, irmãos, vamos pedir visão espiritual, vamos pedir para Deus que venha abrir nossos ouvidos, nós venhamos sentir somente a voz do Espírito Santo, entendeu? Vamos pedir sabedoria, vamos pedir discernimento de espírito, para que nós venhamos saber se é de Deus ou não é. Vamos pedir para que o Senhor nos capacite, mas vamos pedir principalmente a presença dele sobre a nossa vida. A presença de Deus tem que ser real em nossa vida em primeiro lugar. Como aqui esse jovem estava lá naquele lugar que era rejeitado por toda a sua família, ele era desprezado por todos, mas ele estava com a presença de Deus. Deus tirou um jovem lá do meio do pasto e colocou lá no palácio para reinar. Olha, você vê o poder de Deus sobre a nossa vida. Olha o que Deus pode fazer para mudar a situação da nossa vida. Só que Davi estava lá pastoreando ovelha, mas ele estava lá louvando e glorificando e engrandecendo o nome do Senhor através do hino e da sua harpa. Como Deus colocou Saul no trono, mas Saul rejeitou a Deus, o que Deus fez? Pegou o orgulhoso, abateu, e pegou aquele humilde, o exaltou, entendeu? É simples nós entender a vontade de Deus. Nós só complicamos, às vezes nós rejeitamos. E o que você tem colocado em primeiro lugar? Deus? O que você tem que buscar primeiramente? Deus. A tua vida tem que estar constantemente em Deus. Não estou dizendo que nós devemos viver 24 horas de joelho dobrado, em oração, todos os dias na igreja. Eu, como homem, sou um homem desimpedido, eu vou todos os dias. Não tem nada que me impeça, eu vou mesmo. Mas a Bíblia diz que nós temos um tempo. Hoje, como eu sou sozinho, eu posso ir. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que determinar 1, 2, 3 dias para mim ficar em casa com a família. Porque primeiro Deus, segundo a família, depois que a igreja. Então, vamos ver onde nós estamos em falha com Deus, vamos nos autopoliciar, vamos nos corrigir, vamos buscar mais de Deus, vamos estar mais na presença de Deus. Eu vou usar aqui, você não vai me responder. Qual foi a primeira coisa quando você levantou da sua cama que você fez? Correr para o banheiro, fazer minha higiene, minhas necessidades, me arrumar, depois fazer meu café. Eu estou citando, não sei, você sabe. Irmãos, eu trabalho de segunda a sexta, meu horário de acordar é 7 horas. Mas, quando Deus quer falar comigo, Ele me desperta. Hoje eu acordei às 5
e meia. E eu falei, Deus, hoje é o sábado, o único dia que eu posso dormir até mais tarde. O Senhor me acordar essa hora? Aí Deus falou, vem aqui, que eu quero conversar um pouquinho com você. Vem aqui que eu quero um particular. Tô com saudade de ouvir mais a sua voz. Tô com saudade de ter você mais perto de mim. Deus fala, irmão, Deus fala. Por isso que nós passamos por tantos problemas, porque nós se afastamos de Deus. Nós colocamos Deus em terceiro e até últimos planos. E não é isso que Deus quer, não. Mas pastor, mas o que eu devo fazer? Primeiro vamos tomar um fôlego, respirar. Quanto tempo, quantas vezes você ora por dia? Isso aí é você e Deus. Daniel orava 3 horas, 3 vezes por dia. E Daniel foi feito um decreto para que ele não pudesse estar orando a seu Deus. Mas como era de costume, Daniel não rejeitou não. Foi lançado um decreto, Daniel podia chegar lá no seu quarto, fechar a janela do seu quarto, ou entrar no banheiro e em secreto orar ao seu Deus. Mas como era um costume Daniel orar com a janela aberta e mão estendida para Jerusalém, Daniel continuou fazendo o que era de costume. E Deus permitiu que ele fosse parar na cova, mas na cova que o Senhor livrou Daniel. Entendeu? Então, às vezes Deus permite coisas na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Por quê? Deus quer mais nós mais perto dele. Deus quer que nós venhamos buscar ele. Será que eu estou ali durante o dia quebrando a parede, aquele barulho do martelete? Meu pensamento está em Senhor. Oh Deus, obrigado pelo emprego, pela vestimenta, pelo calçado, pelo alimento. Eu tenho falado, às vezes, dependendo do serviço, se eu estou sozinho, eu ponho os louvores e começo a louvar e a glorificar, e a presença de Deus sai real. Entendeu? Como que nós complicamos a nossa vida e as coisas diante do Senhor. Igual eu vou usar esse exemplo. O copo que eu gosto de tomar café. Deus, me dá. Porque eu preciso desse copo para tomar café. Mas vamos supor, se o médico me proíbe eu tomar café, por que eu estou pedindo um copo para tomar café? Se eu não vou poder tomar mais café? Por que eu estou pedindo isso? Então vamos saber o que você está pedindo diante do Senhor. E vamos fazer que nem esse jovem. Ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha a presença de Deus. Ele fugiu de tantas coisas para que a vontade de Deus permanecesse na vida dele. Ele rejeitou, mas ele não negou, não rejeitou a presença de Deus sobre a vida dele. E ele buscou, clamou e continua pedindo 3 vezes por dia e foi pego. Daniel foi pego. Mas Deus permitiu que ele passasse na cova e ali dentro da cova o Senhor livrasse ele das garras do inimigo. Quantos inimigos nós temos adquirido nesses anos? Não porque nós queremos, mas é que as pessoas se opõem contra a nossa vida e principalmente contra aquilo que nós temos. Entendeu? Então faça como esse jovem. Vai orar. Vai jejuar, vai louvar e adorar o nome do Senhor. Tá no trabalho, tá falando com Deus. Tá limpando o chão da casa, igual hoje eu tive que fazer uma faxina na minha casa. Tô glorificando a Deus. Então tudo, Deus está no controle. Basta nós nos despertar. Basta nós nos querer. A vitória tá próxima, tá pronto para Deus nos entregar. Mas Deus ele não vai te entregar se o vaso estiver rachado, se o vaso não estiver preparado. Como Deus vai te dar uma bênção para você se você não está preparado? Ou amanhã ou depois ele sabe que você vai sair e afastar do caminho dele. Então, vamos ficar firme na rocha, vamos buscar de Deus, vamos ser segundo o coração de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, que Deus ele faz por nós. Entendeu? Eu falei de uma pessoa aqui. Hoje eu já fiquei sabendo que Deus já fechou a porta para ela. Não, eu vou pegar meu acerto,
vou pagar minhas contas, eu tenho tantos meses de seguro-desemprego, não sei o que tem, não sei o que tem, mas vai acabar e a porta não vai se abrir. E o pastor está desejando mal? Jamais. Mas a justiça de Deus chega, a providência de Deus chega. Porque eu sou uma pessoa com Deus, eu posso falhar, mas eu sou uma pessoa diante de Deus. Se eu dobrar o meu joelho aqui agora e falar, Deus, eu quero trocar o meu carro por um carro melhor, um carro do ano mais novo. Eu quero, eu peço para Deus, Deus me dá. Pelo compromisso, pela intimidade com Deus tem. Mas e lá na frente? Não vai subir o orgulho, o narizinho vai empinar? Se eu já tenho um carrinho mais ou menos, que me leva para todos os lados, por que eu vou querer o melhor? Eu sei que na hora certa Deus vai fazer conforme o desejo do meu coração, mas no tempo dele. Mas se agora eu não preciso, está suprindo a minha necessidade, entendeu? E eu pago aluguel. Mas se eu falar, Deus, eu quero ter minha casa própria, que eu não oro para essas coisas, irmão, principalmente sobre a minha vida. A minha oração, eu quero, Deus, para mais do Senhor, eu quero mais, Jesus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, eu quero ser vaso, eu quero ser instrumento, eu quero ser tocha, eu quero ser brasa viva, eu quero ser usado. Eu quero que o Senhor faça a diferença na minha vida, porque onde eu chegar a abrir a boca, algo diferente acontece. Onde eu pôr as plantas dos meus pés, o milagre tem que acontecer. Eu fui em determinado lugar essa semana e eu que falei, Deus, eu quero providência. Eu quero providência, eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero ver milagre, eu quero ver sinais, prodígios neste lugar. Eu quero ver a pessoa testificando que o Senhor fez coisas grandes. O Senhor mudou a situação, mudou o cativeiro. Não estou aqui para me engrandecer. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que fazer o que Ele determina para mim. E que nem eu já disse, eu estava programando de ir cedo, ir do culto ao Senhor, e à tarde vim ficar em casa, descansar e repousar. Não vou poder ir cedo no culto, não vou poder repousar porque eu tenho outros compromissos com o Senhor. Aí vê o pastor André com essa cara cansado, aí vê o pastor André sozinho, esse homem de Deus, o homem de caráter, as pessoas vêm até mim. Eu falo, filho, eu não quero agora, não posso. Agora eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero estar revestido, eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero fazer o querer e a vontade de Deus. Eu quero ter dom para pregar essa palavra, o dom da palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Porque quando eu abrir a boca, que não seja o homem carnal, eu, o André falando, seja Deus falando através da minha Bíblia, da minha boca, a Bíblia, a palavra dele. Quando eu abrir a minha boca para profetizar, que não seja agradar a minha carne, nem a carne da pessoa, mas que seja Ele determinando, porque quando Deus determina e usa a nossa boca, acontece. É isso que eu quero primeiramente de Deus, eu na minha vida, porque a Bíblia diz que o Salmos 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. Você pergunta para mim se eu tenho problema? Não, eu não tenho problema. Não tenho luta, não tenho ficado, sabe por quê? A Bíblia me ensina que eu tenho que entregar ao Senhor o meu caminho, entregar tudo nas mãos dEle, para depois eu confiar que depois Ele vai fazer. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. O Senhor está fazendo e vai fazer muito mais por mim, mas desde que eu continue na posição que Ele me chamou, desde que eu continue estando da maneira que Ele quer. Desde que eu permaneça de pé, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Eu tenho que me esforçar para estar de pé, porque o inimigo das nossas almas, ele faz 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Ele trabalha 24 horas por dia e ainda faz hora extra para querer nos derrubar. E nós? Quanto tempo nós tira para Deus? Hein? Quanto tempo você está tirando para o Senhor? Quantos minutos você tira do dia para o Senhor? Porque nós, pastores, nós pregamos muito sobre dízimo. É bom. É um dever do cristão ser fiel no dízimo e nas ofertas.
Mas nós pregamos sobre o dinheiro. E o tempo? Nós ensinamos, nós devemos tirar o tempo do dízimo para Deus. Você tem um dia que tem 24 horas, nós temos que tirar 10% de 24 horas para dedicar somente a Deus, que é para buscar Ele em primeiro lugar, o seu reino. E nós temos feito isso. Nós pregamos 10% do dinheiro. A 10ª parte é para Deus. E o tempo do dia nós entregamos para Deus 10%? Olha você ver, irmão, quando nós tem falha. Eu vou no culto na segunda. Vou usar um exemplo. Fico 1h30 durante o culto. Só isso. Vamos supor que eu não orei, não fiz nada, não li a Bíblia, nada. Aí eu tenho que tirar 2 horas e 40 minutos. Eu fiquei só 1h30. Quem ficou devendo cumprindo? Eu ou Deus? Você vê, de 2 horas e 40 minutos, eu fiquei 1h30 na igreja, cultuando a Deus. Mas cadê os outros 70 minutos? Os outros minutos? Entendeu? Aí quem fica devendo para Deus? Mas eu não vou no culto na terça, na quarta, na quinta e nem na sexta. Já são 4 dias. Eu multiplico para 2,40 por dia, quanto vai dar? Aí quem ficou devendo aquela semana para Deus? É igual ao meu caso. Eu sou empregado, mas se eu falto na segunda, o que vai acontecer? No final do mês, meu salário só vai diminuir. Se eu falto na terça, o salário só vai diminuir. É a tendência, irmãos. É o certo, é o correto. Entendeu? Se eu não quero que venha descontar um dia de mim para que meu salário não venha diminuir, o que eu tenho que fazer? Me esforçar e sair trabalhar todos os dias. Agora, nós queremos algo da parte de Deus, mas não queremos me esforçar e fazer eu querer de Deus. A palavra nos ensina, não dá respaldo bíblico o que nós temos que fazer. O que nós podemos fazer para ser honrado, abençoado, próximo. Claro, vai ter uma hora que Deus vai provar a nossa fé, que Deus vai ver se nós somos perseverantes, se nós vamos confiar nele ou não. Tem hora que vem mesmo, tem hora que parece que levanta barreira e mais barreira no nosso caminho. Mas é porque Deus quer saber o que está aqui dentro do meu e do seu coração. Busca a Deus. Não é viver 24 horas dentro de uma igreja, 24 horas de joelho, mas busque mais de Deus, dedique mais o seu tempo para Deus. Levanta 5 minutos mais cedo, ora a Deus, entendeu? E Deus vai fazer coisas na tua vida. Faz um propósito com o Senhor, faz um propósito de estar mais agradando a Ele do que agradando o homem. E o Senhor o fará coisas grandes na tua vida. Como Deus escolheu Ele, ungiu, prometeu e cumpriu a promessa na vida do profeta, do rei Davi, assim o Senhor fará na nossa vida. Se Deus tem falado que vai fazer coisas na minha vida, que vai me usar, que vai me abençoar, vai me prosperar, que vai me exaltar sobre essa cidade, principalmente sobre a cidade de Campo Mourão, o que eu tenho passado nessa cidade, por causa de falatório de pessoas, principalmente que não pode provar. Porque quando alguém chegar até você e falar, mas você sabe que o pastor André fez? Você pode provar? Você estava lá junto, você tirou foto, você filmou? Porque fulano, cicrano falar é uma coisa. Agora provar, eu quero ver muitos provar. Porque eu tenho que dar conta da minha vida com Deus. E eu falei, quero justiça. E eu já vi que Deus fechou as portas. Só que Deus não vai parar por aí não. Deus vai tocar, na carne. O que Ele vai fazer? Se Ele vai permitir para a UTI, para um leito de enfermidade, o que Ele vai fazer está com Ele. Mas Deus já falou que eu toquei no emprego. Agora eu vou tocar na carne. Depois da carne, se a pessoa não acordar, não se humilhar, Ele vai tocar na família. E assim Deus vai fazer. Não porque eu estou pedindo isso, mas para saber que quando tocou no ungido do Senhor. Sou bom não, sou pecador, irmão. Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Estou de pé hoje, mas amanhã não sei se eu vou estar de pé. Estou sujeito a falhar, a errar. Estou sujeito a pecar toda hora. Mas a palavra do Senhor fala, esforça que eu te ajudo. Eu tenho me esforçado, irmão. Você acha que
Se eu não quisesse estar aqui sozinho hoje, eu não estaria. Mas eu não vou fazer pela minha carne, eu vou fazer por Ele, para que tudo seja feito por Ele e para Ele. Porque quando eu falo, Deus, eu quero algo na minha vida, o Senhor, antes da meia-noite, o Senhor já entrou com providência. E Deus não chega derramando bênção e bênção, não. Ele vai suprir o sábado, como Ele supriu, e amanhã Ele vai suprir, que nós já passamos da meia-noite, já é mais que é 1 hora, então Ele vai suprir esse domingo hoje para mim. Ele sabe que eu preciso nesse domingo, e Ele vai fazer. E assim Ele quer fazer na tua vida. Mas basta você estar na posição, basta você estar da maneira que Deus quer. Não peça o teu querer, mas peça, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, se isso for do Senhor, o Senhor vai abrindo as portas, vai colocando no lugar. Mas se não for do Senhor, o Senhor tira do meu caminho. E Deus vai fazendo. Basta nós saber orar, basta nós saber pedir, porque está lá em Oséias 4:6 ou 6:4. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você quer adquirir conhecimento de com Deus? Peça e busca dentro da palavra, que o Senhor vai fazer coisas grandes. Amém? Que o Senhor possa ter falado no seu coração, que o Senhor venha dar uma boa noite de descanso, né? Para nós, que eu também já vou repousar. Que o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Tenha uma boa noite de descanso e um ótimo domingo, principalmente na presença do Pai. Fica na paz, povo de Deus. Deus abençoe.